Você fez alguma manutenção no aparelho celular e o mesmo teve retorno. O cliente voltou com o aparelho para você, informando que o problema persiste. Como proceder nessa situação? Você parece burro! Que alegria! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal André CISP. Eu sou o professor Guilherme, trabalho com o professor André. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje, pessoal, eu quero trazer algumas dicas aqui de como você proceder, como você agir mediante a um retorno de aparelho celular. Pessoal, a gente que trabalha com manutenção, né, com componentes, com máquinas eletrônicas, o retorno ele é comum. E existem dois tipos, né, três tipos, na verdade, de retorno. O primeiro retorno seria o quê? Problema com a peça que você trocou. Ou seja, você trocou uma tela, né, para o seu cliente, você trocou uma bateria, você trocou uma câmera, saiu da sua assistência funcionando perfeitamente e o cliente retornou informando que a tela está com touch fantasma, que as cores estão estranhas, ou que a câmera não está legal, ou que o aparelho continua descarregando muito rápido, mesmo trocando, né, a bateria do aparelho. Então esse seria o primeiro tipo de retorno. O segundo retorno seria a parte da falha técnica. Pessoal, quando eu falo falha técnica, eu não quero dizer que você não saiba consertar celular, né, ou que você fez um mau serviço. Mas o que acontece? Muitas das vezes são pequenos detalhes. Às vezes um conector de carga, uma trilhazinha que ficou com um pouquinho menos de solda, já acaba deixando o aparelho com carregamento um pouquinho pior, né? Às vezes um detalhezinho que passou despercebido acaba tendo esse tipo de problema. E o terceiro tipo de retorno é falha do cliente. O que seria a falha do cliente? Ele derrubar o aparelho no chão, né? Ele quebrar o conector de carga, ele deixar o aparelho ter contato com o líquido. Então são esses três tipos de retorno que nós temos, né, aí na manutenção do celular. Como que a gente procede, né, mediante esses retornos? Pessoal, o passo fundamental, né, a primeira coisa que você tem que trabalhar bem é o seu atendimento. O atendimento ele é fundamental para a nossa área, tanto quando o aparelho chega, quanto o aparelho sai, quando o aparelho tem retorno. Se você é um cara que você atende bem o seu cliente, quando ele traz o aparelho para você, você explica detalhadamente, né, o passo a passo a ser feito, você devolve o aparelho para o cliente chega para você com o retorno, você tem que trabalhar bem a parte da comunicação. Primeiramente, você vai se desculpar, né, pelo transtorno causado ao seu cliente, você vai avaliar a situação e você vai conversar com ele. Se for o caso, né, de falha de peça, você trocou uma tela, né, lembrando que garantia de qualquer serviço por lei é 3 meses, 90 dias. Então você trocou a tela, o cliente chegou aqui para você, falou: olha, meu amigo, infelizmente, touch está fantasma, a tela não está legal, e aí, como que a gente vai fazer? Então você fala: ó, primeiramente me desculpe, né, por ter causado esse transtorno, vamos avaliar a sua peça, tá? Se realmente for algum problema, alguma falha da peça, fique tranquilo, pois iremos fazer a troca para você. Então, trabalhe bem essa questão com o seu cliente. E aí você vai analisar. Se você tiver um microscópio, fica mais fácil. Se você não tiver, se tratando de tela, o que você faz? Joga o aparelho aqui em cima, contra a luz, né? Pega aí, ó, o seu aparelho celular, liga aí sua lanterna, ó, olha bem contra a luz, vê se não tem nenhum risco, nenhum trincadinho. Observe bem a tela. Se for de fato problema com a peça, troque a peça para o seu cliente, se desculpe, coloque aí para ele uma película, né, de brinde e está tudo certo. Pronto, você fidelizou seu cliente, você teve um bom atendimento na entrada, um bom atendimento na saída, o aparelho retornou, infelizmente, peças a gente sabe que é suscetível a dar problema, mas você teve um bom atendimento, você resolveu o problema do seu cliente, pode ter certeza que você fidelizou o seu cliente. Agora, se tratando de uma falha sua, né, uma falha técnica, né, você trocou um conector de carga, o aparelho não está carregando, mesma coisa, se desculpe com o seu cliente, pegue o aparelho, né, dentro da garantia, abra, faça análise, e se você vê que realmente foi você, ressolde o conector, deixe ele bonitinho, fala para o seu cliente: ó, o que acontece é o seguinte, solda é algo muito minucioso, né, é algo que a gente tem que trabalhar com extrema segurança, então eu fiz um pequeno reforço nas trilhas de solda, o aparelho está carregando perfeitamente, me desculpe pelo transtorno, qualquer problema estamos à disposição. Maravilha, matou aí. E agora, se é um retorno referente a alguma falha do cliente, né? Por exemplo, ele derrubou o aparelho no chão, você percebe que a tela está com algum problema, né?
que você pode estar fazendo? Você pode conversar com o seu cliente e cobrar somente preço de custo, né? Falar, meu amigo, como já havia explicado para você, né? Garantia cobre qualquer tipo de problema com a tela. Infelizmente, não cobre a parte do mau uso, né? Trincos, riscos, manchas no display, contato com líquido, infelizmente isso a garantia não cobre, né? Porém, troco a tela para você a preço de custo. E aí você cobra somente o valor da peça, faz a troca para o seu cliente, se ele concordar, e ele vai ver que você agiu de boa fé com ele, né? Falar, pô, o cara tem uma boa índole, ele viu que eu troquei a tela com ele, infelizmente foi erro meu, né? Mas ele vai me cobrar preço de custo, se o cliente concordar, você troca a tela sem problemas, né? Vou dar um exemplo aqui, outro, né? Exemplo aqui para vocês. Tem um cliente nosso, pessoal, não vou citar nomes, só que ele sempre faz serviço com a gente. Esse é o 5º aparelho que ele traz pra gente. Ele traz da esposa, dos filhos, o aparelho dele. Ele trouxe aqui esse Moto G4, trocamos o conector de carga ficou legal, carregou aí 1.6, carregou no turbo. E o que acontece? Ele trouxe de volta o aparelho, falou que o aparelho não estava carregando legal. E olhando aqui, pessoal, o aparelho, conectorzinho aqui, ele estava extremamente mole. Ele falou que é aparelho de criança. E eu expliquei para ele, falei, ó, infelizmente é mau uso, né? O conector ficou muito mole, toma bastante cuidado. E aí, o que eu fiz nesse caso? Como que eu procedi? Falei, olha, como você já é um cliente antigo nosso, você está sempre trazendo aparelhos pra gente, vou trocar novamente esse conector para você sem problema nenhum. Porque eu e você que é técnico sabemos que um conectorzinho de carga, não sendo plaquinha, é algo barato, é algo que não vai fazer tanta diferença no seu bolso. Você vai trocar para o seu cliente, você vai fidelizar o seu cliente. É um cliente já fidelizado, sempre faz aparelhos, sempre conserta aparelhos com a gente. Então resolvi trocar conector de carga para ele sem nenhum custo. Ele ficou feliz da vida. Hoje vai passar para retirar o aparelho e falou que já vai trazer mais um. Então tá vendo como que você procede, né, nessas questões? E é claro, pessoal, nem tudo são as mil maravilhas. Por mais que você esteja de boa fé, que você esteja explicando detalhadamente, que seu atendimento seja perfeito, você sabe que tem clientes e clientes. Sempre vai ter um cliente que vai achar ruim, um cliente que vai ficar descontente, que ele vai achar que a culpa é sua, que a culpa não é da peça, que a culpa não é dele. Mas tudo isso a gente tem que trabalhar com a máxima calma, né? E o máximo assim, de informações possíveis para com o cliente. Então nem tudo são flores, nem tudo é perfeito, mas se você seguir essas dicas que eu estou te passando, se você agir dessa forma, se você prestar um bom atendimento, se você tiver uma conversa legal com o seu cliente, tenho certeza que tudo será resolvido. E claro, você como técnico, você tem que mostrar segurança e confiança para o seu cliente. O cliente tem que sair da sua loja e falar, pô, aquele cara, ele entende, ele sabe o que ele está fazendo e é um cara confiável. Então é assim que você se porta mediante a qualquer retorno que você venha a ter em sua assistência técnica. Eu quero saber de você, se você tem muito retorno, se você acaba tendo problemas com peças e se você já teve um retorno, e aí, você conseguiu conversar com o cliente, conseguiu resolver, né, essa questão com ele? Deixa aqui embaixo nos comentários que é muito interessante a gente saber como que é essa questão de retorno de outros parceiros técnicos e de vocês que acompanham nosso canal aqui no YouTube. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação do canal André Cisp. Que Deus abençoe a vida de todos e até a próxima.